Nossa, bom dia. Eu hoje fiquei com dificuldade aqui com a internet. Eu tive que sair do Wi-Fi, né? Então não deu nem para testar luz. Acho que agora ficou bom. Bom dia, Rô Santos. Deixa eu marcar aqui o tempo. Eu fiquei com dificuldades, né, acho que é a conexão. Coisas de ao vivo, né, Rô? Tudo bem, querida? Passando bem o feriado do carnaval? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né, que eu deixei já aqui, inclusive, aberto no meu computador, sobre essas correntes que nos aprisionam aos ideais dessas pessoas queridas que nos educam, né? Então, eu coloquei no post inicial assim que um texto do Gabriel Salomão. Gabriel Salomão, Gabriel Salomão, ele é um professor, se eu não me engano, licenciado em letras e foi educado dentro da escola montessoriana. Eu não sei se vocês conhecem a pedagogia montessoriana, mas ele foi educado lá por 14 anos. E depois ele escreveu a tese do doutorado dele, foi em cima dessa linha da educação montessoriana, que é uma pedagogia maravilhosa, maravilhosa, de respeitar realmente o ser humano. E aí eu busquei um trecho que ele coloca no blog dele, e eu vou ler aqui, embora já tenha escrito. Rô, isso mesmo, por isso que você não conseguia ver. Estou bem, minha querida, pensando em casa, quietinha, assistindo você no Café com Terapia. Ah, que maravilha! Então vamos enviar os aviões? Quem sabe a gente, enviando os aviões, a gente vai encontrar mais pessoas quietinhas, né? Mais pessoas assim quietinhas também, ali, meio que sem fazer nada, procurando um assunto interessante para ouvir nessa manhã, né? Então, aqui, olha, eu já enviei acho que umas 15. Vamos ver agora. Então, Eliane Bieda, bom dia para você também. Então, o trecho ele fala assim: tudo que a criança encontra no ambiente é da maior importância, né? Isso a gente sabe, que tudo que a criança encontra no ambiente é muito importante para ela. E essa criança vai usar tudo. Vai usar mais ainda se aquilo que ela encontrar vier de pessoas que ela mais ama no mundo, seus pais ou adultos responsáveis por ela. Gabriel Salomão. Né? E é isso mesmo, né? A criança, e aqui nós temos outra educadora, que é a Eliana Bieda, a criança, e eu trabalhei com criança, né, por 28 anos, todo o início da minha carreira, mais da metade do meu tempo de educadora foi com as crianças. E eu completo nesse texto. Muitas vezes estamos acorrentados ou acorrentadas por ideais impostos pelos adultos que nos criam e, sem nos darmos conta, exigimos de nós aquilo que não é nosso. Eu já fiz uma live sobre isso, né? E se não é nosso, isso que nos acorrenta e que nos faz acorrentadas, né? Que nos faz acorrentados a esses ideais colocados pelos nossos pais e pelas nossas mães ou por aqueles que nos educam. Isso é mais do que natural. Então, quem faz parte lá do meu grupo, e todo mundo que está aqui agora faz parte, bom dia, Ilma, bom dia, Luciane. Lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei um relato, né, uma gravação sobre mim, que por muito tempo eu fiquei com isso no meu inconsciente, de que eu era a filha mais inteligente. Olha que carga pesada que eu tive que carregar ao longo de toda essa minha vida até os dias de hoje. Porque foi há pouco tempo
que eu despertei. Foi há pouco tempo que eu me dei conta de que esse ideal de ter que ser a mais inteligente, de ter que ser a melhor, estava no coraçãozinho do meu pai. Ele começou a impor isso, impor entre aspas, né? Porque eu com 4 anos de idade conseguia decodificar os símbolos e aos 7 anos de idade, quando era para ingressar na primeira série, né? Antes era a primeira série do primário, hoje o primeiro ano do Fundamental 1. Naquele tempo, só entrava com 7 anos na escola pública, e também não existia escola particular para o infantil. Isso entrava com 7 anos de idade. E quando eu, com 7 anos, já sabia ler de trás para frente, da frente para trás, brincava de escolinha com a minha irmã, que me ensinou a ler, e eu entrei para o colégio, então me pularam de ano. Então, pronto, e ficou destacado. A Carla é muito inteligente. Só que o meu pai, querido do meu pai, ele dizia, a Carla é a mais inteligente. Imagina, gente, eu e mais 6 irmãos. Não, nessa época nós éramos ainda, eu tinha ainda 5 irmãos. Era eu e mais 5 irmãos. Então imagina, 5 irmãos mais velhos do que eu, e eu tive que imprimir isso em mim e lá no meu inconsciente. Agora, por que eu imprimi isso em mim? Por que eu tatuei em mim essa questão de ser a mais inteligente? Muito bom. Então, vindo um gole da minha água, tá bem geladinha. No olhar sistêmico, a gente pode compreender assim, que a minha lealdade, eu então, alinhada a uma lealdade no meu sistema familiar que precisava ser reconhecida, que precisava ser reconhecido dentro desse sistema para poder ter destaque, eu então, alinhada, eu me identifiquei com o título que meu pai me colocou. Porque se eu não tivesse me identificado, começou a fechar o tempo aqui em Brasília, porque se eu não tivesse me identificado com isso, eu não teria dado a menor importância. Mas eu dei importância. E eu dei importância porque a minha alma estava identificada com esse pensamento. E aí, meu povo e minha pova, como diria um personagem do Jorge Amado, eu carreguei isso a vida inteira. Confesso, até há pouco tempo. Até há pouco tempo, há poucos dias, há pouquíssimos dias, eu me entendi que a cobrança enorme que eu fazia sobre mim, sobre tudo que eu me propunha a realizar, tinha que ser muito bom. Porque se não fosse muito bom, eu me chicoteava. Eu nunca fui de abandonar os projetos, tá? Eu pego um projeto, se eu pego o projeto para fazer, eu vou com ele até eu ver que não dá mais. Mas eu vou naquela ânsia, ou eu ia, né? Naquela ânsia de ter que ser muito bom, de ter que ser elogiada. Eu tinha que ser elogiada por todo mundo. Porque se eu não fosse elogiada, e eu ficava mal, ficava carente, ficava ciumenta. Eu estou falando da minha vida pessoal, de mim e de vários clientes que eu atendo. Como eu enxergo isso? Mas, gente, isso tem poucos dias. Contar no relógio tem 3 dias, 4 dias, 70 e quantas horas. Porque a gente, né, e a minha querida madrinha está aqui, a Ilma, ela também é terapeuta, também atende. A gente, quando vai atendendo, quando a gente começa a atender as pessoas, a gente vai se vendo também naquela questão da pessoa. Por isso que a gente agradece tanto quando termina um atendimento. Porque nós também nos tratamos, nós terapeutas nos tratamos também. Então, eu escrevi aqui, assim, que mais que hoje eu estou com um caderno aqui, a minha mão está muito melhor, meu pulso, né?
Eu conversava com a minha cunhada ontem sobre esse assunto e ela também me disse, ela é uma mulher alguns tantos anos mais velha do que eu, e ela me disse também que, olha, Carla, eu tive que fazer anos de análise e ainda hoje tenho resquícios. Sim, eu sei que eu vou ter resquícios também. A descoberta, a compreensão de que eu estava aprisionado a essa tatuagem que o meu querido pai me colocou no inconsciente. Mas por quê? Por quê? Porque a minha alma estava identificada com isso. Porque se não estivesse identificada, eu não me importaria. E aí, porque me vieram outros pensamentos aqui, desculpa. Mas porque eu me identifiquei a isso que meu querido pai me tatuou, eu fiquei carregando isso aqui, ó, toneladas e toneladas no ombro. De ter que ser a melhor educadora, de ter que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor namorada, a melhor amiga. E isso vai dando um peso tão forte na gente, né? Eu acho que você que me escuta agora deve estar acessando várias questões que você também passe por isso, ou já passou. Até que a gente consegue fazer soltar as correntes. E como é que nós vamos conseguir soltar essas correntes que estão presas no nosso inconsciente? Terapia, autoconhecimento, meditação. Eu conversei com essa minha cunhada, né? E eu disse, olha, eu sei que o processo é longo, não é da noite para o dia que a gente consegue se desvencilhar dessas coisas, né? Mas foi com a constelação familiar. Eu fiz 4 anos de terapia. Me ajudou muito, a da terapia convencional, me ajudou demais. Mas é com a constelação familiar que eu consigo colocar no campo e abrir, com todo respeito, abrir o campo sistêmico que existe em mim e poder então dizer, eu sinto muito meu pai. E me emociona agora muito. Eu sinto muito meu pai, mas esse ideal é teu. Eu te devolvo e pego de ti tudo que é de bom. Tudo que é de bom eu pego de ti, carrego comigo e sigo a vida. Que bonito, né? Que bonito isso, porque às vezes a gente nem precisa de tanto tempo assim de terapia ou de análise e de fato a constelação familiar ela é uma ferramenta que acelera um pouquinho esse processo, porque energeticamente, vou colocar aqui a minha caixinha, hoje eu vou sortear uma carta, me lembra, Maurício? A gente coloca a gente abre, a gente permite e pede licença para abrir o campo, né? Colocar o campo em exposição, colocando os bonequinhos representando a família, e isso energeticamente colabora muito, alivia. Vocês sabem que eu não gosto da palavra cura, né? Eu já falei em vários cafés aqui. O que eu acredito é que a gente ressignifica. Nós ressignificamos a dor. E devolvemos, no caso aqui do tema de hoje, devolvemos a quem nos imprimiu tantos ideais. A gente devolve com carinho, com respeito. Devolve. E pega desta pessoa, que no caso aqui, o exemplo que eu dei foi do meu querido pai, pega o que há de melhor dele ou dela, né? Ui, a emoção veio forte aqui. Então, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Sim, é tudo que eu escrevi aqui, já foi a fala de hoje, foi a minha fala. E a gente pode também acessar coisas que não só necessariamente o nosso pai e a nossa mãe, mas às vezes foi uma avó, um vô, às vezes foi um irmão ou uma irmã mais velha, ou às vezes foi uma pessoa muito querida,
Mas o Freud já trouxe pra gente isso, né? De que ali, ó, na base, pai e mãe, que a gente mais imprime esses dogmas não, desculpa, esses ideais, né? Pai e mãe, porque nós viemos do pai e da mãe, né? Vou botar os dois bonequinhos aqui de novo. Nós viemos do pai e da mãe. Se nós viemos do pai e da mãe, então é natural que esteja com eles ou neles o nosso acorrentamento. Mas é que a gente pode ir soltando essas argolinhas, né? A gente pode ir soltando. Através do quê? Através de terapia. Não é uma coisa isolada, só terapia ou só meditação. Mas é terapia, é meditação, aceitação, para a gente conseguir ir soltando essas argolinhas dessa corrente, né? Que nos aprisiona. E às vezes a gente nem se deu conta que é por causa disso. Tá bom? Bom, acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é. É a Sônia perguntando qual o tema de hoje. Cheguei atrasado e a live tá sem título. Sônia, foi o seguinte, pessoas todas, né? Deu alguma coisa aconteceu com o Instagram que eu tava com... Eu até demorei uns 2 minutos para entrar, porque ele não estava correspondendo. Aí eu tive que tirar do Wi-Fi, ficar no 4G. E o tema de hoje é aquele que eu coloquei lá no grupo. Correntes que meu pai deixou. Eu coloquei pai porque foi o meu exemplo, né? Tá bom, amada? Então, deixa eu ver. Hoje eu fui bem mais rapidinha, né? Não tem problema nenhum. Deixa eu ver os comentários aqui anteriores de vocês. Eu não consigo tirar essa fala da Soninha daqui, né? Mas não tem problema, vai ficando aqui. Bom dia para todo mundo então mesmo. Que legal todos vocês aqui. Enviem os aviãozinhos, esses aviãozinhos. Às vezes a pessoa que está recebendo, ela estava ali sem ter o que pensar, né? E aí vê uma live dessa, a Sônia fala, né? Bom dia com cafezinho e bolo de frigideira. E ainda assistindo sua live. Melhor não tem como. É maravilhoso, né, Sônia? Eu muitas vezes faço isso também. Às vezes eu estou cozinhando e eu ligo ali numa live que eu não consegui ver e bom que fica gravado. Que bacana, Sônia. Gratidão. Oi, Dani. Bom dia. Bom dia, Lília. Bom, acho que a Carla também está aí. Bom dia, então, para todo mundo. Forte, né, Rô? É forte assim. Tanta coisa a gente carrega e sem se dar conta que é porque quem nos criou ou quem foi responsável por nós nos imprimiu de uma forma completamente inocente. Nos imprimiu e a gente se identificou e colou. Só colou porque nós identificamos. Porque a nossa alma se identificou. Porque em lealdade ao nosso sistema, nós colamos e conseguimos, e como eu conversava com a minha cunhada, ela falava assim, Carla, ainda bem que a gente ainda está viva para conseguir olhar para tudo isso e ressignificar. Ainda bem que estamos nessa existência, eu disse para ela, né? Ainda bem que a gente tem a oportunidade de olhar e ressignificar. Isso aí. Bom, acho que então terminamos aqui. Joana Godoy, minha querida aluna do 2º ano, querida, bom dia para você, Joana, espero que esteja bem. A Dani traz aqui assim um comentário, tá vendo? Tá tudo muito lento aqui na internet hoje e eu já tô no 4G. A Dani coloca assim, que a Dani, ela assina Flor de Maracujá. Ela escreve aqui pra gente. Oi, Carla, querida. O fato de os pais não terem expectativas muito específicas dos filhos pode fazer com que os filhos fiquem sem referência e se sintam confusos?
Ótima pergunta, Dani, ótima pergunta. Entendi a pergunta, do tipo assim, deixar solto, né? Deixa solto, deixa solto. Sabe que o sociólogo já falecido Zygmunt Bauman, autor de vários livros maravilhosos, dentre eles Sociedade Líquida, Amor Líquido, ele traz isso, né? De que hoje está tudo tão solto, com medo porque a psicologia moderna, ela trouxe, né, nos anos 80, ou anos 90, não tenho certeza, não sou psicóloga, mas trouxe que qualquer coisa que a gente fizesse, pudesse sufocar nossos filhos, né? Então, assim, deixa eles como são, deixa eles bem soltos. E aí a sociedade tornou-se insegura. Por quê? Aí ele fala assim, que no tempo dele, né, na idade dele, no tempo dele, o que acontecia? E acho que ele faleceu, deve ser perto dos 80 anos, não sei. Gente, agora fiquei na dúvida se ele faleceu. Mas enfim, quem tiver aí com o Google e puder olhar para mim, Zygmunt Bauman, Zygmunt mudo Bauman. E aí ele diz que no tempo dele, era assim, né? E no meu tempo também. A gente nascia, nossos pais, nossas mães, né? Eles diziam pra gente, olha, o melhor para você seguir na profissão é a carreira do seu pai, ou é a carreira da sua mãe. E aí já existia uma meta, um alvo para você alcançar, para a gente alcançar, né? Existia essa meta, pai, ali, seria advogada, ou seria advogado, ou meus pais não têm... Eu vim de uma família muito pobre e os meus pais não estudaram e os meus pais não têm formação, não quero ser como eles. Eu vou escolher uma profissão que me dê muito dinheiro. Isso também aconteceu e ainda acontece hoje nas camadas menos favorecidas. E aí isso sim, isso pode trazer uma certa insegurança, né? Os filhos podem se sentir meio confusos. Qual é a dica e sugestão que eu dou, Dani, enquanto terapeuta, enquanto educadora, enquanto mãe? A dica que eu dou é, sempre esteja junto da sua criança, do seu filho, né? Ou da sua filha, e sempre podendo conversar sobre as profissões, e aí sempre tem aquela brincadeira, né? O que você quer ser quando crescer, né? Essas perguntas que no meu tempo se fazia muito. E o que a gente precisa é permitir com que a criança possa ser criança, né? Que ela possa curtir a vida dela de criança, sem ter que ter essa preocupação. Porque normalmente é lá na escola, no meio acadêmico, escolar que a criança está, em que ela vai se identificar com alguma disciplina, né? Ela vai se identificar mais com as exatas, ou ela vai se identificar mais com as humanas, e a escola termina por ajudar nessa escolha da profissão. Então essa é a dica que eu dou. Deixar a sua criança ser criança, sem colocar expectativas nelas, porque quando nós, mãe e pai, nós não colocamos essa expectativa nos nossos filhos ou filhas, olha, eu considero isso maravilhoso. Os meus pais, eles não colocaram isso na gente, não. Meu pai dizia assim, você quer ser lixeiro? Então seja o melhor lixeiro. Você quer ser médico? Então seja o melhor médico. Mas atue bem, com dignidade, naquilo que você escolheu fazer. Então nós crescemos com isso, né? Com essa coisa de vou fazer aquilo que a mim faz bem. Viu? Espero ter te respondido, Dani amada. A Luciane diz assim, Carla, fiquei tão feliz em ouvir você dizer que há poucos dias conseguiu compreender, ressignificar isso em sua existência. Oh, amada, sim, não é porque eu já tenho aqui os meus 56 anos de idade, que eu sou terapeuta, que eu já estou com tudo resolvido na minha vida, não. Sabem que o Bert Hellinger, né, que foi quem nos trouxe a técnica da constelação familiar, ele foi conseguir, de fato, tomar a mãezinha dele
que tomar a mãe e tomar o pai é aceitar a mãe e o pai do jeito que eles são e agradecer que eles nos deram a vida. Bert Hellinger conseguiu isso aos 92 anos. Você vê? Então nós temos tempo, né? O que a gente não pode é jogar para lá, eu tenho tempo ainda, se Bert Hellinger conseguiu com 92, eu tenho tempo. Não é assim, né? Porque se a gente quer se sentir o mais leve possível aqui, então quanto mais a gente conseguir fazer autoconhecimento, terapias, meditações, mais fácil a gente vai aliviar as dores do nosso sistema que nos acompanham desde o momento em que o espermatozoide do nosso pai fecundou o óvulo de nossa mãe. Gratidão, Luciane. A Rô fala que às vezes não nos imprimiu nada e aí vivemos na falta, né? É a mesma coisa quase a mesma coisa que a Dani perguntou, né? E aí fica muito solto, né? Então, vamos lá, de novo, eu acho que é importante estar refazendo as falas, né? Então, se fica muito solto, porque senão essa criança fica sem um norte, né? Por que não conversar com essa criança? Né? Por que não conversar? Se a criança pergunta, por que não conversar com ela? O que você acha? Você acha que seria bacana desenvolver alguma profissão e falar da importância da profissão na sociedade, da importância de nós sermos úteis na sociedade, né? E aí conversar com essa criança. Quando a Rô traz assim, às vezes não nos imprimiu e aí vivemos na falta, então se nós somos adultas, pessoas adultas hoje, e sentimos essa falta, então vamos lá, vamos ressignificar isso. E muitas vezes nós não seguimos uma determinada profissão, mas nós conseguimos ser uma boa irmã, uma boa filha, uma boa companheira, uma boa mãe, e esse foi o nosso destino, né? Agora, voltando lá na fala da Dani, eu penso que enquanto crianças, deixar que elas experimentem através das brincadeiras e conversar com elas de vez em quando, conversar. Olha, o titio tem, o tio, ou a mamãe ou o papai, nós temos, o que você acha? Você gosta disso? Sabe? Mas deixar essa coisa um pouco mais fluida, né? Para quê? Para que a gente não seja impresso de um ideal que não era nosso, de um ideal que era do nosso pai ou da nossa mãe, ou dessa pessoa adulta que nos educou. O que vocês acham desse meu pensamento? Vocês podem discordar, não tem problema nenhum. Aqui é para debate. Ainda é vivo o Bauman. Olha, gratidão, Dani. O Bauman ainda é vivo. Que fantástico. Ele está com quantos anos? Você consegue ver aí pra gente? A Dani coloca aqui que concordo, Carla. Entendo mesmo sobre as crianças. Precisam viver este estado de criança. É isso que eu penso também. Agora eu tenho 2 gatinhos, vocês sabem, né? Aliás, Dani, depois conta pra gente como é que tá o seu Samuca. O seu gato de nome Samuca. Eu li aqui o texto. Eu tendo os gatos agora, que é novidade na minha vida, e que eu lendo sobre os gatos, e aquele livro, né? Aliás, a minha tá ali, hoje não dá pra vocês verem, mas ela tá bem aqui assim, ó, atrasinho de mim. Vou ver se eu consigo trazer a mesa pra cá. Oi? Não, querida, não quero te machucar. Bom, não dá pra ver, não tem problema. Ela está sobre o livro, deitada sobre o livro. Daquele veterinário, que é constelador, quando ele diz, nós não podemos olhar para o animal e não querer que ele tenha as reações de animal. Ele vai ter reação de animal. Então vamos deixar o animal ser animal, que vai ajudar ao sistema do animal. Nós precisamos deixar as nossas crianças serem crianças, sem a preocupação. Lembra num café que eu já falei aqui, em que existem escolas que ficam alfabetizando bebês, e tem livro americano falando sobre isso,
Meu pai do céu, eu tive essa experiência, né? Eu, enquanto pessoa, ainda bem que eu tenho ainda, né? Eles existem numa outra existência, pai e mãe que deixavam a gente ser criança, mesmo, sabe? E porque senão, e meu pai imprimiu isso porque na maior inocência dele, mas eu sofri tendo que carregar isso, mas ele não imprimiu porque ele queria que eu sofresse, ao contrário. Me veio uma coisa e passou, depois volta. A Dani fala, obrigada pela dica de contar com a escola para isso. Sim, eu sou aposentado em escola, né? A escola, ela ajuda, a escola tem projetos. Agora, fique atenta se a escola não está querendo já antecipar. Há um tempo atrás, eu não me lembro em que década foi, mas existia vestibulinho. Sabe o que é vestibulinho? É vestibular para as criancinhas. Me entala no choro aqui de novo. Esse texto que eu coloquei, que eu comecei a live falando, que eu coloquei no post, tanto do meu grupo do WhatsApp quanto do Instagram, que é o Gabriel Salomão, em que ele traz o pensamento de Maria Montessori. Gente, o método montessoriano, ele é sensacional, pena que não exista mais. Por que não existe? Porque o método montessoriano é respeitar a criança dentro do que ela é, dentro das aptidões dela, naturais. E por que não existe mais? Porque o capitalismo, ele vem com força, né? Vem com força. E vem com tanta força que as pessoas não conseguem nem pensar mais sobre isso. Que nós estamos imbuídos nessa força do capitalismo que envolve concorrência acima de tudo. Ao invés, aí tem aquela frase, né, de que, se vou pegar aqui minhas canetas coloridas, tem aquela frase, né, muito boa, que eu já postei até uma vez, que uma flor no jardim, ela vai florescer, independentemente se essa vai florescer e se essa aqui vai florescer também. Ela simplesmente floresce. E porque essa flor floresce, estimula que essas outras floresçam também. Lá veio o choro de novo. Não é bonito isso? Então, assim, que a gente possa ser boa em tudo que a gente for bom, que a gente tem o Ítalo aqui assistindo a gente agora e o Maurício também, né? O Ítalo, gente, ele é filho da Sônia, ele tem acho que 14 anos de idade. É um garoto espetacular. Então, assim, se eu posso florescer bem no que eu me propus a fazer, automaticamente quem está perto de mim vai florescer também, né? A gente não precisa ter medo de concorrência, não precisa. Se a gente faz bem o que faz e se a gente faz com amor o que a gente faz, né? Vamos lá. Ionar entrou, seja muito bem-vinda, Iona. A Sônia fala, você nasceu para terapia holística, Carla. Muito rica na sua forma de auxiliar o próximo. Sônia, eu já disse isso, você não tinha entrado ainda em contato com os meus cafés, né? Mas teve um café que eu falei isso, que eu já sou terapeuta de outra existência. Eu não tenho a menor dúvida disso. A Dani conserta aqui, ó. Zygmunt Bauman faleceu em 2017. Vi só na data de nascimento. Então confirma o que eu já sabia, porque eu usei muita teoria de Zygmunt Bauman nas aulas de sociologia, né? Então eu tinha essa informação. Muito obrigada, Dani. A Rô comenta aqui, como eu não tive muito lembranças da minha infância, educo meu filho, deixa eu subir aqui, com muita leveza, respeito e deixo ele viver a criança dele. Lógico, sempre de olho grande nas mudanças. Isso aí, Rô, é isso aí. A gente não tem como a gente querer colocar uma coisa de vida, me perdi a palavra agora, em cima da nossa criança que se tornou adolescente e que vai se tornar adulto. O que a gente tem é o quê? É dar atenção, é olhar. Eu estou em contato agora com a pedagogia sistêmica, né?
E é isso, é o olhar, sabe? A criança ou adolescente se sentir visto, perceber que está sendo visto, que está sendo olhado mesmo, né? E a gente tem que tomar um cuidado com os WhatsApp, né? Que às vezes eu vou esses dias eu fui num shopping aqui que ele é aberto e ele é o único que eu vou porque ele é todo aberto, então ventila muito, é bem agradável. E a minha irmã tem um ateliê lá, então às vezes eu vou lá para fazer companhia para ela. E eu fui com meu sobrinho neto para um lugar de brincadeiras e eu vi três pais, e um acho que era avô, no celular enquanto as crianças estavam lá na piscina de bolinha. Olha, vou falar agora igual os paulistas, não, meu, olha só, a criança precisa saber que ela está sendo vista até na piscina de bolinhas. Ou é a tua hora com a criança ou é a tua hora com o celular. Eu estou puxando a orelha agora, porque isso é muito sério. Ou você está com a pessoa, ou você não está com a pessoa. E isso não é só para criança, né? Para os adultos também. A gente está tão viciado e viciada nessa tecnologia que se a gente não cuida, a gente está vivendo a vida dos outros e não está vivendo a nossa. Mudei de tema. Opa, isso merece outra live. Vamos lá então aqui. Agora estamos, a Luciane fala, com o método da Reggio Emília. Sim, essa também é muito boa, né, Luciane? Eu sei pouco dela, mas ela também é muito boa. E que bom ouvir você falar sobre a Reggio Emília. Muito bom. Me deixou bem feliz, porque eu nunca mais tinha ouvido falar. A Luciane continua aqui. Para proporcionar às crianças que possam ser crianças. É isso. É isso aí. Que lindo, que lindo. Meu coração fica feliz. Aqui em Brasília também nós temos uma escola que eu já falei aqui. Eu trabalhei nessa escola por 10 anos. É a Associação Pro Educação Vivendo e Aprendendo. A criança, ela é criança. Isso é permitido a ela. E é lindo. Essa escola é minha menina dos olhos. Que bacana. Redoma de vidro, isso aí, errou, exatamente. A Shirley entrou, bom dia, e a Paty Tedesco também. Bom, estamos então no final da nossa live. Yasmin também entrou agora, muito bem-vindas todo mundo. Eu agradeço a presença mais uma vez. Enviem para quem vocês acreditam que essa live, que esse bate-papo é importante. E nos vemos então na sexta-feira, que é o dia de tirar dúvidas. Não se esqueçam, se você tem dúvidas, como a Dani apresentou aqui agora, escreva essa dúvida, porque sexta-feira você pode tirar ao vivo aqui comigo. Só um pouquinho, tem mais comentário aqui. A Dani diz assim: Reggio tem sido base de inspiração cada vez mais para as escolas aqui em São Paulo. Que maravilha isso, né? Sabe, Reggio Emília é uma moça, é uma mulher, né? Ou é um homem? Bom, agora eu fiquei na dúvida, porque realmente eu sei quase nada sobre essa pessoa. Eu lembro que uma vez, lá no início da minha carreira, 1900, lá vai bolinha, quando eu fui morar em São Paulo, e que eu participei de um processo seletivo numa escola em São Paulo, na verdade em Campinas. E no questionário perguntava sobre essa pessoa e eu não soube dizer. Daí eu não entrei para a escola. Ok, tudo bem. Eu precisava ir para São Paulo conhecer outra metodologia. Que bacana, que legal, né? Olha, São Paulo é uma cidade maravilhosa mesmo. Yasmin Santo, fala que linda, eu não lembro quem é você, amada. Se foi a minha aluna, um beijo gigante para você, viu? A Sônia diz assim: por mim, eu e o Ítalo ficaríamos o dia inteiro nesta maravilha que é aprender com você, Carla, querida amada. Então, pega assim, faz maratona, igual uma cliente minha fez uma maratona em todas as minhas lives antes dela concordar a fazer a constelação comigo.
vá lá nas lives do IGTV, o Ítalo sabe bem onde é que estão, e começa a ouvir. Você vai ficar dias e dias, porque já são 126 lives. Que gracinha. Então, ok, gratidão também. Reggio Emília é uma cidade. Olha, quanta ignorância minha, né? Vale a pena conhecer a história. Foram pais que se uniram no pós-guerra e montaram a escola, a cidade da Itália. Eu sabia que era na Itália, mas olha só, eu achava que era uma pessoa. Sensacional. Dani, sabe que então essa escola aqui em Brasília, que já existe há quase 50 anos, também começou assim. Pais e mães, professores da UNB, Universidade de Brasília, insatisfeitos demais com a pedagogia infantil de Brasília, e ainda porque Brasília foi inaugurada no período da ditadura militar. Então eles estavam muito insatisfeitas. E aí montaram essa escola sem pretensão nenhuma. Era num galpão de um clube. E aí, pronto. Tanta gente se atraiu pela maneira como... Porque a escola não tem uma pedagogia fechada, não é fechada em nenhuma pedagogia, mas consegue olhar para a criança e respeitando a criança do jeitinho que ela é. E com tudo que ela precisa para poder se desenvolver bem. Que ótimo! Já vou anotar aqui. Reggio Emília. Ok. Obrigada. Bom aprender, né? Tá vendo tanto que vocês também me ensinam. Então, meus amores e amoras, gratidão. Quem ainda não faz parte do meu grupo do WhatsApp, é lá que eu tenho colocado reflexões. É lá que eu vou colocar, inclusive, o link para o acesso da meditação que acontecerá nesse sábado, às 8 horas da manhã. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo gigante no coração e na alma. Tchau, tchau. Esqueci. Não deixem de escrever uma palavrinha lá, logo abaixo do vídeo que eu colocar. Coloquem a palavrinha que vocês quiserem que significou a live de hoje. Tá bom? Beijos gigantes. Terem mais um pouquinho, tem mais um comentário aqui. Que bacana saber que tem escola que surge assim. Surge a partir da consciência. Grata, Carla, exatamente. O Dani, eu vou te mandar o link dessa escola aqui em Brasília, tá? Associação Pro Educação Aprendendo. Todos são associados, desde a pessoa que cuida da limpeza até o pai ou a mãe que está dirigindo a escola. É fantástico. Todo mundo participa das assembleias. É maravilhoso demais. Carlinha, Renata, a Luciane fala... Estarei fazendo estágio neste sábado. Que pena, Lu. Não tem problema. No outro você entra. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Até amanhã.